os hinos lá de Sião, canta para a gente ouvir. Diz: como cantarei um hino? Estou triste, estamos em terras estranhas, Deus não está aqui, como é que a gente vai tocar? E eles pegavam as suas harpas e penduravam no sargão, que era umas árvores que tinha na beira do rio, e amarravam ali. Eles ficavam com saudade da época do templo de Salomão, da glória de Deus. Eles dizem: temos saudade de Deus, da presença de Deus, Deus não está aqui. Nós sentimos essa falta, a gente não tem mais alegria, e o desânimo chega. Só que Deus já tinha revelado a Isaías, dizendo: não quebrarei a cana trilhada e nem apagarei o pavio que fumega. A cana trilhada, eu vou te explicar. Ela tinha na beira dos rios uma vara, como se fosse uma vara de pescar. O artesão pegava essa vara, cortava na ponta da vara e cortava o final da vara. Fazia dela mais ou menos 1 metro. Pegava um ferro bem quente, no fogo fino, e com uma tenaz ele colocava dentro do miolo da vara e tirava o miolo da vara. E com esse ferro quente ele fazia alguns buracos, e dela fazia flautas e tocava naquelas varas. Só que o trabalho do artesão é tão frágil e tem que ter bastante habilidade, porque aquela vara, como era fina demais, ela poderia trincar. E se trinca, o som não sai mais perfeito. Aí teria que fazer a massa, a vara, joga fora, pega uma nova vara, corta as pontas e faz outra vara para fazer uma flauta. Deus diz: vocês são essa vara que está quebrada, e para você não sai mais som. Na mão do artesão não sai mais som, mas na minha mão você ainda é som, ainda é instrumento. Na minha mão ainda toca, ainda sai som. Deus diz: vocês eu não vou quebrar, eu vou utilizar. Tem pessoas, irmão, que é como essa vara, qualquer coisa quebra, qualquer vento entorta, qualquer coisa racha, qualquer coisa não vale mais, qualquer coisa não dá mais. Nós estamos vivendo em uma época em que eu nunca vi na minha vida tanto crente desanimado. Eu viajei para Minas Gerais, a gente viaja para o Brasil inteiro, e o que eu mais encontro é crente que tem 30 anos dentro da igreja, estou desanimado, não posso mais, estou fraco, não tenho mais força, eu não tenho mais graça. Hoje parece que qualquer coisa nos quebra, parece que qualquer coisa nos deixa de cantar, tira o nosso som, tira o nosso ânimo. Parece que, lacala sombra, darabajovia. Deixa eu dizer uma coisa para você: tem gente que parou de cantar, de pregar, de fazer a obra, e dizer: Senhor, eu sou inútil, eu não sou mais nada, eu não tenho mais força, não tenho mais graça, me coloca outro no meu lugar para cantar. Deixa eu dizer uma coisa: Deus não troca a vara, Deus usa o mesmo. Som não sai na mão do artesão, mas na mão de Deus sai som. Assobia, canta, lacala sombra, ainda tem utilidade na mão de Deus. Não apagarei o pavio que fumega. As casas na época não tinha lâmpada, energias, era na base do candeeiro. E toda casa de família, a mulher tinha pavis, aquela torcida de linho para poder colocar dentro do candeeiro ou dentro daquele recinto. Então, na verdade, toda dona de casa tinha aquelas caixas fechadinhas com várias torcidas de linho. Então, quando na verdade o fogo apagava, aquele linho de torcida queimava, o azeite acabava, ela limpava aquela borra que ficava em volta, colocava um novo azeite, a tampa furadinha, um novo linho e um novo fogo, e subia e clareava toda a casa. Só que Jesus, ele não troca e nem tem caixa, um monte de caixa disponível de pavis. Jesus usa o mesmo pavio. Jesus não troca o pavio, Jesus o mesmo. Tem muita gente apagado e dizendo: Deus, manda outro, a minha força acabou, eu não tenho mais graça, eu não tenho mais força, eu não quero mais ir. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não troca pavio, Deus assopra e pega fogo de volta. Quando Elias diz: Deus, não sou melhor do que os meus pais,
Manda outro, cria outro no meu lugar, eu não quero mais, está todo mundo me perseguindo. Jezabel quer me matar, já matou todos os profetas e eu estou aqui agora me escondendo. Desce o anjo, fala: Elias, toma água, come pão, Elias. Elias come o pão, bebe a água, dorme de novo, desanimado, não queria, cansado. E Deus levanta o anjo de volta: Elias, come o pão, bebe água, e grande é a sua caminhada. Deus poderia estar cansado de Elias: Elias, chega, já que você não quer mais, eu vou trocar você, deixa eu colocar outro no seu lugar. Não, Deus não troca, Deus usa o mesmo. Deus não troca pavio, Deus usa o mesmo. Deus só sopra nele e pega fogo de volta. Queridos, Deus lhe chamou e Deus não vai te trocar. Deus vai te animar. Eu sei que as provas, as dificuldades nos deixam marcas, nos deixam cicatrizes. E com o tempo a gente vai ficando machucado e a gente quer parar no meio do caminho. E no meio do caminho parece que a gente fica destruído, é tanta perseguição, é paulada, é pedrada, e a gente vai se desanimando, a gente vai querendo parar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus tem uma nova graça para despejar na sua vida hoje aqui. Deus tem um ânimo novo. Porque o azeite da lamparina, irmão, pode até acabar, mas a misericórdia de Deus não acaba, ela é para sempre, ela é para sempre. Deus não troca. Deus pode ter trocado Jonas: Jonas, já que você não quer ir para a cidade de Nínive, quer ir para Tarso, então cai fora, eu vou colocar outro no seu lugar. Deus disse: não, Jonas, eu vou levar você que vai para lá pregar a minha palavra. Porque promessa é diferente de chamada. Promessa, ela é condicional, ela depende mais de você do que de Deus para cumprir em você. Chamada de Deus é incondicional. Quando Deus chama, não tem escolha, não tem nada. Quando Deus chama, não tem saída, não tem atalhos, não tem nada. Quando Deus chama Jeremias diz: meu pai que eu quis é sacerdote, estudei para ser sacerdote. E Deus disse: mas eu te escolhi desde o ventre da sua mãe para ser profeta. Não adianta, irmão, se Deus te chamou para alguma coisa, não adianta correr. A obra de Deus não é que nem uma empresa, que você entra lá dentro e você é aquilo que você quer ser. Eu quero ser advogado, estuda direito, você vai ser advogado. Eu quero ser médico, faz medicina, você vai se tornar um médico. Na igreja não é. Deus, aquilo que Ele te escolheu é o que você vai ser. Se Deus te chamou para pregar, não adianta fazer aula de violão, está no lugar errado. Vai pregar, lê a Bíblia. Então a escolha de Deus é diferente. A gente não tem escolha. Quando Deus chama, Deus capacita, Deus dá graça, mas Deus faz você vencer, porque é Deus que está na frente da obra. Deus que está na frente de tudo. Deixa eu correr, tinha muito mais coisas para falar. Mas a terceira coisa que ela vence é o silêncio de Jesus. Porque quando ela grita, Jesus no início finge que não ouve. Ela continua gritando, ela teve que correr até os pés de Jesus e agarrar para Jesus perceber que... está fazendo o que aqui? Jesus então no começo não ouve. Mas eu quero falar hoje, nessa noite, sobre o silêncio de Deus na sua vida. Existe um período de tempo e espaço de tempo entre a chamada de Deus, a promessa de Deus e o seu cumprimento. Deus usa o tempo. E às vezes a gente quer as coisas na hora. É que nem micro-ondas. Colocou a pipoca, estourou, plá, já está pronto. A gente quer as coisas para ontem. E Deus não trabalha assim. A gente, na verdade, quer esquadrinhar a forma de Deus trabalhar. A gente quer ensinar como é que Deus trabalha. Só que Deus trabalha através do tempo. Já pensou se Deus tivesse falado para José: eu tenho uma promessa na sua vida linda. Só que eu vou contar a sua história. Antes de acontecer qualquer coisa, eu vou contar ela para você. Senta aí, José, eu vou contar a sua história.
Você vai sentar lá na cadeira de governador do Egito e vai comandar o Egito inteiro, vai ser governador. Uau, que benção, que maravilha. Deus, eu tenho uma ideia maravilhosa. Que maravilha, mas deixa eu te contar a história para você chegar lá. Você vai ser odiado pelos seus irmãos. Você vai ser vendido como escravo. Vai ser jogado numa cisterna e ser vendido como escravo pelos ismaelitas e vai parar lá no Egito. Vai morar na casa de um homem chamado Potifar. Você vai ser acusado injustamente, vai ficar preso 2 anos. E depois você vai sentar na cadeira de governador. Ele fala, estou fora, eu estou fora. O bom da vida é que nós vivemos debaixo de expectativas. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, isso é o bom da vida. A gente vive hoje e não sabe o que vai acontecer amanhã. Deus vai deixando as provas vir. E Deus não te conta o final da história. Deus deixa você viver ela. Mas Deus vai junto com você na história. Ele vai te ajudando no meio do caminho. Ele vai te ajudando a chegar lá. E quando você pensar que não, os anos passou e você está no lugar onde Deus falou que você está. Só que a gente não quer esperar. O silêncio de Deus se esbate na nossa vida, mas a gente é desesperado. Eu vou contar a história de um homem chamado Elimeleque. Cidade de Belém tem fome, a fome chega lá. Elimeleque chama Noemi, Quilion, Molion, seus 2 filhos, arruma as malas e vamos de mudança para os campos de Moabe, porque lá tem comida, lá tem pão, lá tem água, aqui a Eucaristia chegou, e nós vamos morrer se ficar aqui. Arrumou as malas, sem direção de Deus. Na cidade dos Moabitas tinha muita comida e muita água, mas Deus não estava lá. Deus estava na seca. Eles vão. Passa-se os anos, Elimeleque adoece e morre. Quilion adoece e morre. Molion adoece e morre. Mas eles casam e têm 2 mulheres moabitas. Ruth é uma das mulheres que volta com Noemi. Mas Noemi espera 10 anos para perceber que Deus não estava lá onde ele estivera. Deus estava lá atrás, que quando eles saíram, Deus logo em seguida abençoou a cidade de Belém, e a fartura de Deus voltou, mas eles estavam no lugar errado. Muitas das vezes, às vezes a gente sem a direção de Deus, a gente no desespero, Deus não falou, a gente vai tomar atitude a si mesmo. Porque uma resposta de Deus, quando Deus fala, é uma resposta. O sim de Deus é uma resposta. O não de Deus é Deus respondendo. O sim é uma direção, o não uma resposta. Mas e o silêncio? Tem silêncio que faz mais barulho que um campo de samba. Tem barulho, ou seja, tem silêncio que faz mais barulho do que uma escola inteira de samba tocando junto. Porque não te deixa dormir. A resposta não chega. E as coisas e o tempo vai passando e você não vê a resposta de Deus. Mas não faça como Saul, que não espera o profeta chegar para poder fazer o sacrifício. Ele se desespera, oferta o sacrifício em Gilgal, e Deus reprova a sua chamada. Eu não sei qual é o silêncio de Deus que você está vivendo. Eu não sei quanto tempo você espera uma resposta de Deus e até hoje Deus não falou nada. Você já viu a transformação do vaso? Como é que é feito o vaso? Eu já trabalhei em olaria. Eles pegam o vaso, ou seja, pegam aquele barro, parece uma argila, e colocam dentro de um caixote grande, coloca água e deixa lá para o dia seguinte. Já aconteceu com você de você ir para uma vigília e Deus usar o profeta e falar com todo mundo e não falar com você? Você vem para o culto e Deus falou com todo mundo, mas não falou com você? Você vai para uma festa, Deus falou com todo mundo e não falou com você? É porque você está de molho. Deus está trabalhando em você. Chega no dia seguinte, começa a pisar no barro, descalço, vai pisando.
Você sabe o que é alguém começar a pisar em você? E você falar, é o diabo, não é o diabo, é Deus usando alguém para pisar em você? Porque Deus não usa paredes, Deus não usa instrumentos, Deus usa pessoas para trabalhar em nós. Aí depois que amassa aquele barro, está pronto? Não, vai para a forma de Deus. Quando entra na forma de Deus, dói. Porque nós somos um barro formado e vai entrar agora na forma de Deus. E quando entra na forma de Deus, sobra alguma coisa. Porque faz curva, a forma de Deus tem curva. E nas curvas sobra. Aquilo que você não queria que Deus mexesse, na forma de Deus tem que arrancar. Depois que é feito esse processo, é feito o vaso, vai para onde? Para o forno, queima, é quente, é processo, dói. E para saber se o vaso está pronto, ele pega uma tenaz, coloca lá dentro e puxa para fora e bate na boca do vaso. Se o som sai choco, é porque está cru, volta para o forno. Se tiver bom, pode pôr aqui no cantinho para esfriar. Então se Jesus lhe provar, canta, não murmura. Se não volta para o forno, não está pronto ainda. Depois que sai do forno, está pronto? Não! Vai para a lixa, para tirar as incórias, para tirar aquele esbarro que está para o lado de fora. E você sabe o que alguém começar a lixar, você lixa. E aí você se levanta e diz, o diabo está furioso. Não é o diabo não, é Deus usando alguém